Bom, pessoal, nesse exercício aqui, o que a gente tem? Raiz de 0,04 e raiz de 0,009. Aí você pensa, como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que a gente faz é transformar isso aqui em fração. Então, 0,04 eu posso escrever como? Se eu multiplicar por 10 isso daqui, eu vou ter 4 sobre 1, 2. Então, eu vou multiplicar por 4 sobre 100. Porque se eu fizer essa divisão, eu volto a ter 0,04. Então, isso daqui eu consigo simplificar, né? Porque 100, ó, eu posso escrever isso aqui como sendo 4, 2 vezes 50. Então, eu tenho 2 sobre 50. E isso aqui eu tenho 1 sobre 25. Por quê? Porque 50 é 2 vezes 25, então eu consigo simplificar aqui também. Ok? E fazendo isso com o 0,009, a gente fica com o quê? 9 sobre 1, 2, 3, 1000. Então, o 1000, eu não vou conseguir simplificar com esse 9 aqui, mas também nem precisa, porque eu posso encontrar a fração, a raiz no caso. Então, reescrevendo esse nosso exercício, eu tenho 1 sobre 25 dividido, na verdade não vou escrever assim, vamos escrever assim, dividido por raiz de 9 sobre 100. Aplicando propriedades das raízes que eu mostrei no exercício anterior, a gente vai ter raiz de 1 dividido por raiz de 25, e aqui a gente vai ter raiz de 9 dividido por raiz de 100. Então, isso aqui vai ficar como 1 sobre 5 dividido por 3. Raiz de 9 é 3 e raiz de, aqui é 1000. 1000. Raiz de 1000 é 100. Opa. No. Olha só, fatorei o 1000 aqui, né? Por 2 dá 500, por 2 dá 250, por 2 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 de novo dá 1. Então, o que a gente tem? Olha só, a gente tem 2 ao quadrado e a gente tem 5 ao quadrado. E sobra quanto? 2 vezes 5, que é 10. Então, essa raiz aqui eu posso reescrever assim, ó, como sendo raiz de quê? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2 vezes 5, que é 10. Então, esse aqui vai ficar como? Vamos já efetuar isso daqui, né? Eu posso multiplicar esse com esse. Então, eu vou ter essa raiz aqui de 2 na 2, 5 na 2, vezes 10, dividido por 5 vezes 3. Essa raiz aqui, eu posso reescrever ela assim, ó. Dá para fazer aqui, eu vou ter raiz de 2 na 2 e eu vou ter raiz de 5 na 2, que multiplica 10. Ficou meio apertado, dividido por 5 vezes 3. 10 não, raiz de 10. Beleza. Por quê? Porque é o mesmo índice, ó. Raiz de mesmo índice, o que você faz? Só multiplica tudo que tem dentro. Então, a gente vai fazer o que aqui? Vou colocar o sinal de igual. O sinal de igual aqui na frente não precisa. Sinal de igual aqui, e aí a gente vai ter raiz de 4, né? Então a gente tem 2 que multiplica 5, raiz de 10, dividido por 5 vezes 3. Aí 5 cancela com esse e a gente fica com 2 raiz de 10 dividido por 3. E é isso o exercício. Beleza, pessoal? Aqui o que a gente tem? Raiz de 0,9. Bom, deixa eu fazer um rascunho aqui. 0,09 é igual a quanto? É igual a 9 sobre 100, né? Fazendo essa divisão aqui, eu volto a ter o que eu tinha. Então, eu posso substituir isso daqui. Eu tenho raiz de 9 sobre 100. Isso menos 3, que multiplica 0,2. E isso está multiplicando também menos 0,8 ao quadrado. Então, essa raiz de 9 aqui, aplicando propriedade das raízes, né, eu posso reescrever ela assim, ó, sobre 100. Né? Eu expliquei isso em vários vídeos anteriores aí. Então, a gente vai ter... Vamos multiplicar aqui o 0,2 vezes 3. Então, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 0 dá 0, 1 vírgula dá 0,6. Então, a gente tem menos 0,6,
que multiplica menos 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado é 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8 dá 64. Então, coloco 4 e sobe 6. 8 vezes 0 dá 0, mas eu tenho 6 lá em cima, então aqui vai dar 6. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Então, 6. Aqui a gente vai ter 0 e 0. Então, a gente tem 4, 6, 0. 1, 2, 1, 2. Então, dá 0,64. Então, isso daqui vai dar raiz de 9 dá 3, raiz de 100 dá 10, menos 0,6, que multiplica... Ó, só que aqui eu tenho, multiplicando, dois números negativos. A multiplicação dos dois números negativos dá um número positivo. É 0,64. Então, vamos fazer o 0,64 vezes 0,6. Vamos colocar assim mesmo, não tem problema não. 6 vezes 4 dá 24, né? 6 vezes 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24, 6 vezes 6 dá 36. Aqui eu tenho 8. Coloca 6 mais 2 são 38. Sobe o 3 lá. E aqui, 6 vezes 0 dá 0, com 3 que foi 3. 0, aqui vai dar 0, 0, 0. Então, a gente tem 4, 8, 3 e 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a gente tem 0,384. Então, a gente tem que colocar o sinal de igual, que não pode esquecer. Então, isso é igual a 3 sobre 10 menos 0,384. Só que 0,384, isso é igual a 384 dividido por 1000. 1000, se eu lembro bem do exercício anterior, dá 2 raiz de 10. Mas vamos calcular isso aqui de novo, 1000. Então a gente vai ter que isso aqui é igual a 3 sobre 10 menos raiz de 384 dividido por 1000. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fatorar o 384 e o 1000. Então vamos apagar isso daqui. E o que a gente vai ter? Vamos fatorar o 384. Fatorando isso daqui dá por 2. Então, 384 dividido por 2, a gente tem quanto? 2 vezes 1 dá 2, baixamos sobre 8. 2 vezes 9 dá 18. E aí, dá 0, baixo 4. E aí, a gente vai ter 2. Que 2 vezes 2 dá 4. A gente tem 192. 192 eu consigo dividir por 2 também. Então, a gente vai ter 2 vezes 9, que dá 18. Baixa 1, 2. 6, que dá 12. Então, a gente tem 96. Por 2 novamente. Por 2, a gente vai ter 2 vezes 4 dá 8. Baixamos em 6, 2 vezes 8 dá 16. Então, aqui a gente tem 48. Por 2 novamente, a gente vai ter 24. Por 2 novamente, a gente tem 12. Por 2 a gente tem 6. Por 2 a gente tem 3. E por 3 a gente tem 1. Agora, vamos fazer isso com 1000. Com 1000, a gente consegue fatorar isso daqui por 2, que dá 500. Por 2, que dá 250. Por 2, que dá 125. E aí a gente divide por 5, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Então, como que a gente reescreve essas raízes, então? Essa raiz aqui eu já sei que eu posso escrever como uma raiz no numerador e uma raiz no denominador. Então, raiz de 384, isso daqui vai ser igual aqui. Vou agrupar, como o meu índice aqui é 2, eu agrupo de 2 em 2, ó. 2, 2, 2, 2... 2 vezes 3, 6. Então, isso aqui eu posso reescrever como sendo 2 na 2, que multiplica 2 na 2, 2 na 2, que multiplica 6. Dividido não, eu não coloquei isso aqui ainda. E aqui a gente vai ter raiz de 1000. A raiz de 1000 eu posso escrever como sendo 2 na 2, que
que multiplica 5 na 2, que multiplica 2 vezes 5, que é 10. Ou seja, cada um que está elevado vai simplificar, porque eu posso reescrever, vou fazer isso daqui direto, esse aqui eu faço mais passo a passo, porque eu tenho mais espaço aqui embaixo. Então aqui a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes raiz de 6, que é igual a 8 raiz de 6. E aqui a gente tem como reescrever assim, ó. A mesma coisa aqui em cima. 2 na 2, que multiplica 5 na 2, que multiplica raiz de 10. Então, isso daqui cancela com índice, e aí a gente vai ter 2 vezes 5, que multiplica raiz de 10, ou seja, 10 raiz de 10. Beleza, assim é mais fácil de decorar, que o outro eu simplifiquei, por isso ficou 2 raiz de 10. Bom, aí aqui a gente vai ter o quê? Vou colocar aqui 3 sobre 10 menos, então 8 raiz de 6 sobre 10 raiz de 10. Então, esse 8 sobre 10 aqui eu consigo simplificar por 2. Então, eu vou ter 3 sobre 10 menos 4 raiz de 6 sobre 5 raiz de 10. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Aplicar a soma de frações. Ah, como é que eu acho o mínimo múltiplo comum com essas raízes aí? Não precisa, ó. Você faz 3 que multiplica 5 raiz de 10 menos 10 que multiplica 4, cadê o apagador? Que multiplica 4 raiz de 6 dividido por 10 que multiplica 5 raiz de 6. Eu consigo colocar em evidência em todos eles aqui. Eu consigo colocar o 5 em evidência, porque eu tenho 5 aqui, está multiplicando. Tenho 5 aqui. Então, eu ia fazer direto, mas vamos fazer passo a passo, né? Aí vamos colocar esse 5 em evidência. Isso vai ser igual 5 que multiplica... Se eu coloco o 5 em evidência, sobra o quê? Sobra 3 raiz de 10, né? E aí, aqui vai sobrar quanto? Menos, coloquei o 5 em evidência, aqui eu tenho 2 vezes 5, então vai sobrar 2 vezes 4, raiz de 6. Isso está sendo dividido por 10 vezes 5, raiz de 6. Então, isso daqui vai ficar igual. Esse 5 cancela com esse 5, e a gente tem 3 raiz de 10, menos 8 raiz de 6, dividido por 10 raiz de 6. A gente só não consegue simplificar mais porque aqui eu tenho 3 multiplicando raiz de 10. Então, se eu tivesse o número 2 aqui, eu poderia colocar a evidência também e simplificar com 2 aqui de baixo, né? Mas não dá. E vamos para o próximo.